Vamos passar para a Bíblia Sagrada. Eu tenho apenas 40 minutos para falar. Que Deus me dê graça. 40 não, né? 35. Que Deus me ajude, viu? Capítulo 4 de Gálatas, versículo 4 e 5. Capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 4 e 5. Esse é um texto que sempre me causou muita dúvida, muito questionamento em relação a ele. E no ano passado eu tive uma resposta que falou muito claro ao meu coração sobre a profundidade desse texto, e eu quero repartir isso com os irmãos nesta noite. O tema da nossa mensagem é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Repetido o texto, na versão que está aqui no multimídia, versículo 4, por favor. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, verso 5, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Eu estava em sala de aula e um professor ateu estava falando sobre o Império Romano. E eu sentado lá ouvindo, um professor brilhante, jovem ainda, deve ter seus 30 e poucos anos, doutor em História da Grécia, e ele falando sobre o Império Romano. E ele começou a falar sobre a constituição do Império Romano, cidade de Roma. Falando rapidinho, Roma foi fundada em 753 a.C. E Roma começa como uma monarquia. O primeiro rei de Roma se chamou Rômulo. No ano de 509, Roma passa a ter uma república. É feito um golpe de Estado em Roma. O rei Tarquínio, que foi o último rei de Roma, ele é deposto. E começa o período da república, onde dois poderes estão sobre o topo da pirâmide, que é o Senado e a magistratura. Todos nós, em algum momento, já ouvimos falar do Senado romano. Além do Senado romano, havia os magistrados, que eram os cônsules, 2 cônsules, os questores, os edis, os pretores, os censores, os tribunos. Todos esses eram cargos públicos de pessoas que tinham o poder militar, administrativo, econômico de Roma. E Roma começou a entrar em muitas guerras em torno do mundo para ter a hegemonia. E nesse momento de militarização de Roma, os generais romanos começam a ter muito poder. E o poder deles era tão grande quanto o poder dos senadores. E até que, por volta do ano 60 a.C., 3 desses generais se tornam as figuras principais da magistratura de Roma. É o primeiro triunvirato de Roma. Crasso, Júlio César e Pompeu. 3 homens que disputavam o poder. 3 generais com exércitos. Um tinha exército no norte, outro exército na África, outro exército lá nas fronteiras do sul, enfim, cada um em um lugar, e eles disputando o poder. Crasso morreu em batalha, e ficaram se degladiando, literalmente, Pompeu e Júlio César. Júlio César vence a batalha, quando ele entra em Roma, atravessando o rio Rubicão, não sei se esse nome é comum, alguns de vocês já ouviram essa palavra. Ele atravessou o Rubicão, porque esse rio era o limite da tropa romana. Os exércitos não podiam atravessar o rio. E ele atravessa, entra no Senado, mata 300 senadores, persegue Pompeu, o mata de forma terrível, uma das grandes batalhas da história,
e assume o poder em Roma como ditador perpétuo. Era um nome dado a Júlio César. Só que Júlio César deixou alguns senadores, e os senadores se mancomunaram e, através de muitos conluios, assassinaram Júlio César e a pessoa que assassinou Júlio César. Vocês devem já ter ouvido o famoso Bruto. E a frase que ele diz quando é morto, assassinado com uma facada nas costas: até tu, meu filho Bruto. E naquele momento, o Senado se reúne e escolhem mais 2 magistrados, 2 cônsules, que eram os principais: Lépido e Marco Antônio. Marco Antônio é aquele que teve um caso amoroso com Cleópatra. E quando o Senado estava, uma noite, os empossando, surge no meio da história uma terceira figura, chamado Otávio. Na época chamava Caio Otaviano, depois veio a ser chamado de Otávio César. Ele chega na reunião se dizendo o herdeiro político de Júlio César, porque ele era sobrinho neto de Júlio César. E ele chega na reunião, e quando ele está falando, discursando, risca o céu um cometa com uma bola de fogo, e os senadores entenderam que aquele sinal era um sinal dos deuses, que Otávio deveria participar do triunvirato. Então nós temos o segundo triunvirato da história. Primeiro, com Júlio César, Crasso e Pompeu. O segundo, com Lepto, Marco Antônio e agora o jovem Otávio. E Otávio, ele foi um dos homens mais extraordinários da história, uma capacidade militar, capacidade administrativa. Ele era chamado de pai pelos seus soldados. E ele estava ganhando muita confiança em Roma. E o que acontece? Marco Antônio começa a ficar com ciúme disso. E Marco Antônio começa a perseguir, porque Marco Antônio era o querido do Senado. Lepto é morto numa batalha. Ficaram apenas os 2, e eles começam a pior das guerras civis que houve em Roma, destruindo cidades, destruindo muitos lugares, até que no ano 49 a.C., Otávio vence essa guerra civil contra Marco Antônio, e ele é empossado o ditador, o principal magistrado de Roma. Como era um homem muito capaz, em cerca de 4 anos, 5 anos, ele restaura Roma. Constrói aquedutos. Até hoje, existe um aqueduto muito famoso em Roma. Foi construído por Otávio. Esse aqueduto trazia água para Roma até o século XIX. Foi utilizado como abastecimento de água da cidade de Roma. Ele constrói várias estradas. Constrói a Via Ápia, muito famosa nos tempos bíblicos. Ele estabiliza todo o reinado, consegue vencer os gauleses, se lembram disso? Asterix, Obelix, aquela turma toda. Ele consegue vencer esses camaradas lá na França, na Gália e também na Bretanha. Ele traz a famosa Pax Romana. Por 250 anos depois de Otávio, Roma não teve mais guerra, porque o seu reino estava estabelecido. Ele era um administrador tão contumaz, que durante 50 anos, os cidadãos de Roma não pagavam impostos. Olha só que loucura. Até que chegou o dia, 14 de novembro de 27 a.C., ele vai ao Senado, Otávio César, e devolve para os senadores os seus poderes. Poder de cônsul, poder de ditador, ele devolve para o Senado. E o Senado recebe aqueles poderes e imediatamente
devolve os poderes para Otávio, trazendo para ele outros poderes, entre os quais o poder de imperator. A partir daquele dia, nasce o Império Romano. Era a monarquia, passou a república, e no dia 14 de novembro de 27 a.C. se torna o Império, e Otávio foi o primeiro imperador de Roma. Entrega para ele o título de Augusto. Estou vendo aqui meu querido Augusto. Não é, Augusto? Saiba que seu nome é um título. Aquele que tem todo o conhecimento de Deus. É um nome romano, um nome latino, de origem latina, que tem esse significado. Ele recebe o título de Augusto. Ele recebe o título de príncipes. Ou seja, ele era o principal entre o povo. Ele era o primeiro entre os habitantes. A voz do povo agora era a sua voz. Não se consultava mais o povo, se consultava Otávio, porque ele era o primeiro entre o povo. E ele recebe o título que até hoje os papas possuem, Pontífice Maximus. Ou seja, ele era o principal dos pontífices. O que significa ser pontífice? É a ponte que leva o homem até a divindade. E meu professor em sala de aula falando isso, e eu fiz uma pergunta, me lembro bem. Eu disse: mestre, então como ficou a relação entre ele e o Senado? E o professor olhou para mim e falou: Luiz, você não está entendendo. Quando o Senado devolve os poderes para Otávio, o Senado constitui Deus. Nasce ali um império. E o imperador, aos olhos dos senadores, ele era a figura do próprio Deus, da própria divindade. E ele disse, com o entusiasmo de um professor de história, com a veia do pescoço dilatada: nunca, jamais pisou nessa terra alguém mais poderoso do que Otávio Augusto César. Quando ele fala isso dentro de aula, o Espírito Santo me traz esse versículo. E na plenitude dos tempos nasceu Jesus. Jesus não poderia ter nascido hoje, irmãos? Pensou Jesus com internet, com WhatsApp, com Facebook? Daqui a pouco, mais algum tempo, a gente vai ter teletransportamento. Já pensou Jesus com esse negócio todo? Jesus não poderia ter nascido ali no final do século XVIII, nas grandes revoluções, Revolução Americana, Revolução Francesa. Jesus não poderia ter nascido no tempo do renascentismo, no século XVI, quando o mundo estava virando a chave. Jesus não poderia ter nascido no império de Carlos Magno, um grande estadista que fez da França ser a França que é hoje. Começa ali um Império Franco. Não poderia ter nascido em tantas outras épocas, porque Jesus nasceu exatamente quando nasceu, irmãos. Porque o império de Otávio, ele se estende do ano 27 a.C. até o ano 14 depois de Cristo. E Jesus nasce no meio do império de Otávio. Sabe por quê? Porque Otávio não é o homem mais poderoso da terra. Está chegando agora aquele que é maior do que Otávio, o verdadeiro príncipe, o primeiro entre, o primogênito dentre os mortos. Está chegando agora aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. É por isso, querido, que Jesus não nasceu hoje nos nossos tempos, não nasceu há 100, 200, não nasceu há 5.000 anos atrás. Jesus, ele nasceu, como diz o texto sagrado, na plenitude dos tempos, no tempo perfeito. Por quê? Porque naquele momento estava em jogo o poder, a autoridade dada a uma pessoa. E essa pessoa era Otávio, mas naquele momento nasce Jesus, o que é mais poderoso do que Otávio. Ele passou e o nosso Senhor Jesus permanece para sempre. Aleluia!
Aleluia! Aleluia! Aleluia! Jesus é o único. Jesus é o verdadeiro. Jesus é o legítimo imperador. Sabe por quê? Porque a palavra imperator quer dizer aquele que detém todo poder. Jesus disse as suas últimas palavras quando esteve entre nós: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Você pode talvez não acreditar na pessoa de Jesus, mas eu lhe garanto que o poder não está na sua mão, não está na mão dos poderosos, porque não é do forte a vitória, não é do valente, mas daqueles que são fiéis, porque uma coisa disse Deus, 2 vezes ao ouvir, que o poder pertence a Deus. Aleluia! Jesus é o Todo-Poderoso, porque ele gozava no céu de toda autoridade, sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus é todo poderoso, porque quando ele veio nesta terra, mesmo como homem sofredor, entregando a sua vida para a remissão dos pecados, na cruz, quando ele subiu ao Calvário, de uma forma totalmente espiritual e poderosa, diz o texto em Colossenses capítulo 2, versículo 15, ele despojou os principados e as potestades e triunfou neles em si mesmo. Jesus na cruz, pregado, pegou o resto de autoridade que o capeta ainda tinha e rasgou a cédula que era contra nós e nos deu liberdade, porque Jesus, ele tem todo o poder. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro, ele é o único, ele é o genuíno Augusto, único. Todo respeito, viu, Augusto? Você tem um nome, mas o título é dele. Sabe por quê, querido? Porque um dia Filipe perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. O que Jesus respondeu? Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. O escritor do livro de Hebreus disse: Jesus Cristo é a perfeita imagem de Deus Pai. Ele não só tem todo o conhecimento do Pai, ele é o próprio Deus encarnado, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele detém toda a sabedoria, por isso que ele é onisciente. Os tempos passaram e Jesus Cristo permanece, o Império Romano ruiu, mas a igreja continua firme, viva e poderosa, porque nós temos Cristo conosco, que detém toda a autoridade, todo o poder e todo o conhecimento. Jesus Cristo, ele é verdadeiramente o único, o genuíno príncipe. Quando nós falamos de príncipes, nós estamos dizendo que Jesus é o primeiro entre os homens. A Bíblia Sagrada diz que ele se fez carne, que ele encarnou, ele tomou a forma de gente. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos a expressão que mais se repete quando se fala acerca de Jesus, a expressão é filho do homem. Jesus se autodenomina filho do homem, porque o filho do homem veio salvar e buscar o que se havia perdido, porque ele encarnou, ele trouxe a divindade para dentro de si, como homem, feito como homem, mas como Deus, ao mesmo tempo homem, mas ao mesmo tempo Deus, sendo perfeito nesta unidade, que nós só entendemos por fé, mas sabemos que o nosso Jesus, ele é gente como a gente. É por isso, meu querido, que o Senhor te entende.
Porque o Senhor padeceu as provações que você também padece, e muito maiores ainda. Jesus, ele sabe o que é solidão. Jesus sabe o que é rejeição. Jesus sabe o que é traição. Jesus sabe o que é dor. Jesus sabe o que é abandono. Jesus sabe o que é fome. Jesus sabe o que é martírio. Jesus sabe o que é surra. Jesus conhece tudo isso, porque ele se fez um de nós. E é por isso que hoje nós temos confiança nele, porque ele está à destra do Pai, intercedendo por nós. Nós só temos um mediador que fica entre os homens. Não é Augusto César, não é o santo, não é fulano, não é ciclano. O único mediador entre Deus e o homem é Jesus Cristo, homem. Aleluia, aleluia. Ele é o primeiro entre os homens. A Bíblia Sagrada diz, lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7 e o versículo 8, que ele, sendo da forma de servo, humilhou-se, esvaziou a si mesmo, tornando semelhante aos homens. E o versículo 8, estando na forma humana, estando como homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Querido, o nosso Cristo, ele entende os nossos problemas porque ele se fez carne. Mas não é a carne nobre, como era a carne de Otávio, que era da nobreza. Não, ele nasce numa manjedoura. Ele caminha nas praias da Galileia, lugar de pobres. Ele come com os discípulos de uma forma extremamente rústica. Não frequenta as escolas rabínicas, porque ele humilhou-se a si mesmo. Você está entendendo? Porque Jesus pode representar você. Você está entendendo? Porque Jesus pode ouvir o seu lamento, o seu clamor e entender o que passa em você. Porque também ele foi homem, cercado de todas as fraquezas para poder se compadecer dos errantes, dos ignorantes e nos levar até a presença do Pai. Aleluia! E finalmente, para encerrarmos, Jesus é o único que pode ser Pontífice Maximus. Com todo respeito à vossa santidade, o Papa, mas o único que faz a ponte entre Deus e o homem é Jesus Cristo. Você lembra da pergunta de Filipe, que eu falei aqui? Quando Filipe perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai. Antes já havia tido outra pergunta. E quem perguntou foi Tomé. Senhor, mostra-nos o caminho. Para onde nós vamos, se nós não conhecemos o caminho? E aí Jesus responde para Tomé, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meu querido, não existem dois caminhos. Só existe um caminho e o nome dele é Jesus de Nazaré. Não tem outro jeito, não tem outra forma. Você tem várias escolhas, mas só tem um caminho a ser seguido. E esse caminho se chama Jesus de Nazaré. Não adianta você ir para um lado, para o outro, se esconder aqui, fingir que está feliz ali. Não, querido, você só vai encontrar verdadeira satisfação e inteireza em Jesus Cristo, porque Ele é a ponte que nos leva à presença do Pai. Aleluia! O que tem acontecido na humanidade hoje é que os homens buscam esse caminho, buscam essa ponte para a felicidade, para a satisfação, para a plenitude, mas não existe outro caminho a não ser Jesus de Nazaré. Ele é o único, Ele é o Senhor, e a Ele seja toda a glória, toda a honra e todo o louvor, desde agora e para sempre. Atos capítulo 4, verso 12, não há nenhum nome dado entre os homens a qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus.
dele, por ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Aleluia, aleluia, aleluia. Hoje eu quero exaltar a pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja, nós só estamos aqui por causa de Jesus. Não é por causa da tua inteligência, não é por causa da tua família, não é por causa que você pensou e elucubrou e achou que realmente você deveria seguir esse caminho. Você só está aqui porque o Espírito Santo lhe tocou. O Império Romano hoje só existe nas páginas da história, nos museus, nos monumentos. Hoje a história, ela conta de César, seja o Júlio ou seja o Otávio, conta de todos os outros que vieram após, Calígula, Nero, Vespasiano, Diocleciano, homens profundamente ímpios, cruéis, malignos. Otávio foi um dos poucos imperadores que morreu de velhice. 95% dos imperadores romanos foram assassinados. Talvez você lá em Roma, na Itália, você consiga achar o túmulo de Otávio, dos Césares e toda a grandeza do extinto Império Romano. Mas se você for lá na Palestina, lá em Jerusalém, você vai procurar pelo túmulo de Jesus. E quando você chegar no túmulo de Jesus, o túmulo não tem um caixão, não tem um esquife, não tem um morto que está sendo venerado, não existe restos mortais. Sabe por quê, igreja? Porque Ele está vivo. Jesus está vivo entre nós. Creia nisso, viva isso, experimente isso. Quando você sair daqui, Ele está contigo. Quando você chegar em casa, Ele está contigo. Quando você se deitar, Ele deita contigo. Quando se você se levantar, Ele se levanta contigo. Você vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai ficar em casa, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu encerro as minhas palavras dizendo para você apenas uma coisa: renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Renda-se a Ele. Em nome de Jesus. Se hoje você entrou aqui, né, ainda com a mente meio conturbada, me convidaram, mas eu não sei se é isso mesmo. Meu querido, o Espírito Santo está falando contigo. Renda-se nesta noite. Entrega tudo. Você sabe muito bem, nós vivemos no Rio de Janeiro. Você sabe muito bem o que significa rendição, né? Eu já fui rendido. E ainda quis conversar com um camarada. Né? Como que tu vai levar meu carro, cara? Que isso, irmão? Tem que dar de ser para meu filho. Brinca assim, não. Ô tio, tô com uma arma. E tremia. E Deus me livrou, irmãos. Aquele camarada podia disparar aquela pistola. Eu não estaria aqui para contar essa história. E aí, me rendi. Leva o carro. Leva o celular. Leva tudo. Hoje Jesus não está com uma arma apontada para você. Ele não está com uma faca no seu pescoço. Ele está com os braços abertos para te receber. E a forma como Ele nos captura não é pelo poder, não é pela força, mas é pelo amor. Cristo, Ele tem um projeto. Essa semana eu tive a oportunidade, contei a alguns irmãos, eu acho que hoje na escola dominical eu cheguei a comentar isso.
Essa semana eu tive a oportunidade de falar de Jesus de uma forma muito aberta para alguns colegas de classe. Eram 6 pessoas, 5 ateus. Jovens de 18 anos, 20 anos. E a gente conversou, que conversa linda, gostosa. E eu falei para eles: senhores, vocês precisam experimentar o que eu experimentei. O cristianismo transformou Jesus numa religião. Emolduramos Jesus. Colocamos ele novamente no madeiro. Fizemos reuniões em templos suntuosíssimos, dizendo que isso era a expressão dele. Não, queridos. Jesus Cristo, ele veio se manifestar para mudar a história através de você. Porque em você, ele novamente atua como atuava há 2000 anos atrás. Ele foi, subiu aos céus, mas ele deixou conosco a pessoa bendita do Espírito Santo, que vos fará lembrar todas as coisas, que vos guiará por toda a verdade. E quando vocês estiverem diante dos tribunais, não são vocês que vão falar, mas o Espírito que vos fará lembrar todas as coisas. Quando vocês estiverem em perigo, eu estarei convosco. Quando vocês estiverem em tormento, eu estarei com vocês. E ainda que tudo dê errado, eu vou continuar sendo Cristo Todo-Poderoso. Os imperadores romanos, principalmente a partir de Cláudio, tentaram sufocar o movimento cristão. O endemoniado do Nero, uma noite, matou mais de 10.000 cristãos, colocando-os como luzeiros na Via Ápia, pendurados em madeiros, iluminando com seus corpos cobertos de piche, iluminando as ruas de Roma. Na inauguração do Coliseu, em 76, Vespasiano, o outro louco, colocava igrejas inteiras dentro das arenas, com leões que não comiam há quase um mês, sendo servido de espetáculo. Essa é a nossa história, irmãos, a história do cristianismo. Só que esses mártires que padeceram, eles foram fiéis até o fim. E se hoje nós estamos aqui, queridos, é porque alguém sofreu por nós lá atrás e foi fiel a Deus e não negou a sua fé. E aquela tribulação, no ano de 312, com Constantino, se transformou na liberdade para o culto dos cristãos, quando ele faz o edito de Milão, dizendo que agora o culto pode ser feito por todos. E mais 100 anos, o cristianismo se torna a religião oficial do império. O Império Romano cai. Os imperadores caíram, mas a igreja do Senhor Jesus continua viva. Você está entendendo isso que eu estou falando? Você não vai desistir. Você não vai desistir da tua caminhada, porque o Senhor Jesus está contigo. E mesmo que você passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estará contigo, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Portanto, nesta noite, renda-se. Renda-se ao Senhor. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos louvar o Senhor.